Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos começar o nosso assunto relacionado à programação concorrente e sistemas de tempo real. Eu gostaria de lembrar que o foco aqui, o enfoque, pelo menos, do assunto é para sistemas embarcados. Então, tudo que a gente vai comentar aqui, apesar de serem conceitos gerais de sistemas de tempo real, na medida que a gente for avançando na disciplina, o foco vai ser a implementação desse tipo de sistemas em sistemas embarcados. Ok? Então vamos lá. Bom, o que é um sistema de tempo real, né? Então, para alguns esse é um conceito conhecido, para outros é uma novidade e, na verdade, é bem simples o conceito. Um sistema de tempo real é um sistema que trabalha com restrições de tempo, né? E que vocês devem imaginar que é para praticamente qualquer tipo de sistema que se implementa com base em sistemas embarcados, né? Então, a gente já comentou o que era sistemas em aulas anteriores, né? Bom, e a principal informação relativa a sistemas de tempo real que a gente tem que ter noção é que tempo real não implica necessariamente em velocidade, mas sim previsibilidade, né? Então, as coisas têm que ser previsíveis, elas podem demorar um pouco mais do que a gente gostaria, ou não serem tão instantâneas como a gente gostaria. Mas desde que eu conheça o pior caso do tempo de execução das peças que compõem o sistema, né? Então, esse conceito de previsibilidade ele está diretamente ligado ao contexto ou aplicação, né, desse sistema. Então, eu sempre gosto de começar com um exemplo bem simples, né? Se eu pegar um automóvel hoje, ele tem cada vez aumentado o número de sistemas embarcados interligados por rede. Então, antigamente eu tinha um, dois sistemas embarcados, hoje eu tenho dezenas, né? Então, a faixa é de 10 a 20 sistemas embarcados separados num carro, geralmente interligados por redes como a rede CAN e rede LIN, né? Então, se a gente pegar hoje até o vidro elétrico, ele tem comunicação, ele não é simplesmente um botão ligado a um motor, né? Claro que em alguns automóveis mas em automóveis mais avançados, o controle do vidro elétrico já é um controle via rede, né? Rede de comunicação. Mas qual que é o tempo necessário para que um botão do vidro elétrico responda? Eu acredito que se ele atrasar aí na casa de 500 milissegundos, é um tempo razoável para o uso de um vidro elétrico, né? Eu aperto o botão, demora um pouquinho, menos de um segundo, ele começa a subir, né? Então, o tempo real para um vidro elétrico é um, né? E se ele tiver alguma falha em seu funcionamento também, nós não temos um caso crítico, né? Agora, quando eu considero um freio ABS, né, os tempos já são menores, né? Talvez eu poderia até dizer que 500 milissegundos para ele começar a atuar pode não ser um grande problema, né? Mas quanto que um carro a 120 km por hora anda em 500 milissegundos, né? Então, isso com certeza é um fator temporal mais complexo de ser deixado não previsível, porque se um carro andar um segundo sem o acionamento do freio, vão ser alguns metros e isso pode ser a decisão entre o sistema ser efetivo ou não, né? E quando eu falo em telefonia, por exemplo, tempo real é muito mais restritivo ainda, né? Porque hoje a voz, o sistema não é analógico, né? O sistema é digital, e sendo um sistema digital, eu falo no telefone, essa voz que eu falo, ela é digitalizada, depois ela é comprimida e enviada em pacotes, né? Então, geralmente, esses pacotes têm um tamanho fixo, tem um tempo fixo para ser transmitido,
e se eu perder esse pacote de dados ou ele atrasar, né, provavelmente a voz vai ficar cortada do outro lado. Então, se eu quero uma voz contínua do outro lado, eu tenho que ter um sistema que é determinístico, né? Então, a gente tem N exemplos de sistemas que são determinísticos, ou seja, sistemas de tempo real. Bom, esses sistemas de tempo real, eles podem ser classificados em soft real-time ou hard real-time, né? A diferença é bem simples, né? Se eu tenho um sistema que pode atrasar as suas restrições temporais e ele continua funcionando e não causa nenhum problema grave, né, ele é um soft real-time, né? Então, um sistema de aquisição de dados que atrasa a aquisição de um dado, eu vou perder 1, 2, 3 dados ou eles vão estar atrasados no tempo, né? Mas ninguém morre por causa disso e o sistema não para de funcionar por causa disso. Um player de áudio, se ele perde um pacote de dados, né, então vai cortar o áudio. É ideal? Claro que não é ideal. Eu quero que a música seja constante, né? Mas se ele falhar, eu tenho um glitch no áudio ali, uma falha no áudio, e o áudio continua, né? Então, sem problema nenhum. Agora, o hard real-time é o sistema que ele não pode não cumprir suas restrições temporais em nenhum momento da sua execução. Ele não pode, nem que uma única vez em um mês, atrasar uma restrição, né? Posso dar um exemplo bem simples, aqueles segways, né? Pessoal, ele é um exemplo de pêndulo invertido aí que o pessoal de controle gosta de usar, né? Eu subo em cima daquele equipamento, eu inclino um pouco para frente e ele começa a andar para frente, né? Obviamente tem um sistema de controle ali, e se as ações de controle atrasarem, o Segway cai, né? E se eu estender isso para um automóvel, que hoje tem direção elétrica, freio elétrico, né? Tem acelerador elétrico, tudo é comandado eletricamente e por rede de comunicação. Se um desses sistemas falharem, a minha direção para de responder por um tempo, o meu acelerador para de responder por um tempo, mesma coisa o freio, e isso pode causar um acidente. O mesmo vale para um controle de um míssil, o mesmo vale para um avião. Então, todos esses sistemas eles são hard real-time, eles não podem atrasar nenhuma restrição temporal das tarefas que têm que ser cumpridas nesse sistema, né? Então, tem muitos sistemas hoje, pessoal, que é uma mistura, uma combinação de sistemas de tempo real soft e real-time, né, e hard real-time. Por que existe uma combinação? Eu tenho, por exemplo, um sistema de controle do Segway. E esse é hard real-time. Essa parte do sistema não pode falhar. Mas vamos supor que o Segway tenha uma tela gráfica que mostre velocidade e outras informações do Segway. Se atrasar a informação nessa tela, nada acontece, né? Então eu vou ter um atraso de informação, mas o Segway segue funcionando. Então esse sistema seria uma combinação de um sistema soft e hard real-time. Notem que não existe um sistema operacional, o software sistema operacional que seja soft ou que seja hard. Eu tenho um sistema operacional e esse sistema operacional pode ser real-time ou não, pode ser de tempo real ou não, né? Mas o código ou o sistema é que vai ser soft ou vai ser hard, usando esses sistemas, esses códigos desses sistemas operacionais, né? Mas não necessariamente o sistema físico que eu estou concebendo, ele é soft ou hard, né? Ou uma combinação dos dois. Agora, o código, o sistema operacional, não. Ele não pode ser soft ou hard, porque eu não posso garantir que o sistema operacional vai cumprir todos os requisitos de um sistema hard em nenhuma instância, né? Bom, como a gente está falando desse sistema de tempo real, eu vou fazer uma recapitulação de como que a gente aprende a programar um sistema embarcado até como que hoje a gente tem
implementado mais o uso de sistemas operacionais para cumprir os requisitos de tempo, né? Então, como que a gente aprende a programar o primeiro microcontrolador, né, o primeiro sistema embarcado? A gente usa uma programação conhecida como superlaço, ou o que se usa muito na literatura, o background foreground, né? Então, hoje em dia, esse tipo de programação ele só é recomendado para sistemas de baixa complexidade. E os primeiros projetos que a gente realiza aqui na universidade são de baixa complexidade, né? Então, se eu falar foreground, background ou superlaço, eu estou falando da mesma coisa, né? Então, basicamente, o que a gente tem lá é um laço infinito que executa algumas tarefas, ou algumas funções, ou um código específico, né? Geralmente ele fica testando flags, né? Testando condições e chama uma função ou executa um código se essa condição for satisfeita, né? Então, esse laço ele vai ser conhecido para a gente como background ou nível de tarefa, né? E as rotinas de serviço de interrupção são as que tratam eventos assíncronos, né? Então, quando eu estou numa rotina de interrupção, eu estou no foreground do meu código ou eu estou no nível de interrupção, né? Então, eu sempre gosto de fazer uma recapitulação do que é evento assíncrono. Você fala muito em evento assíncrono, né? Então, antes de falar no evento assíncrono, vamos falar do evento síncrono. Então, o evento síncrono, ele é previsível e ele é resultado direto da execução das instruções do código, né? Então, isso é evento síncrono. Um timer que acontece a cada 1 milissegundo, ele não é síncrono, ele é assíncrono. A gente já vai falar sobre isso. Então, o evento síncrono, ele depende diretamente do código, né? E alguns exemplos são quando eu tenho um evento causado por uma divisão por zero. Uma divisão por zero, ela vai causar uma exceção no meu código, né? E outra é a falha de hardware. Por exemplo, num processador ARM, se eu tentar usar um periférico sem ligar o clock dele, eu vou gerar uma falha de hardware, né? Isso é uma exceção que vai interromper o meu código, eu vou para outro local de código, só que essa exceção ela foi uma condição direta pela execução de uma linha de código. Então isso é um evento síncrono. Já o evento assíncrono, ele é totalmente imprevisível, pode ocorrer múltiplas vezes por segundo, né? Não está relacionado diretamente com as instruções do programa que está em execução, né? E o maior exemplo de evento assíncrono são as interrupções, né? Então, por que uma interrupção de tempo não é um evento síncrono? Porque ela pode ocorrer em qualquer lugar do meu código e é totalmente imprevisível aonde ela vai ocorrer, né? Então, não é que ela é imprevisível, mas no meu código eu nunca vou saber aonde exatamente que ela vai acontecer. Então, é por isso que ela é um evento assíncrono. E os eventos assíncronos, então, no laço infinito, são tratados no foreground, que é o nível de interrupção, né? Então, se eu interpretar o meu background como um laço, né, que tem um código que fica sendo executado sequencialmente e depois ele retorna ao seu início, né, e ele fica em laço para o resto da vida, o laço infinito. Então, imagine que eu tenho blocos de código sendo executados até que eu tenho uma interrupção. Nessa interrupção eu tenho uma rotina de tratamento de interrupção, eu processo esse evento assíncrono e retorno para o meu código, né? O que pode acontecer também que logo em seguida ocorreu outra interrupção, e nesse tipo de sistema, quando eu tenho a possibilidade de ter interrupções aninhadas, eu posso ter uma interrupção interrompendo uma outra interrupção. E isso vai depender do nível de prioridade que eu configurar para as interrupções. Então, eu posso ter vários níveis de interrupção com uma interrupção interrompendo a outra, né? Então, um processador ARM tem em torno de 7 níveis de interrupção configuráveis. Então, eu posso ter
7 interrupções de interrupções. Então, com isso, eu consigo definir um pouco da prioridade do meu sistema. Um evento assíncrono que é mais prioritário, eu posso dar maior prioridade na sua interrupção. Bom, então, para garantir o tempo, para garantir determinismo nesse tipo de escrita de software embarcado, as operações críticas elas devem ser executadas nas interrupções, porque assim eu consigo garantir os requisitos de tempo. Se eu consigo definir prioridade para as interrupções, então o que eu consigo garantir? Que a maior prioridade das interrupções vai sempre ser atendida o mais rápido possível, né? E consigo fazer um certo previsibilidade, porque se eu sei as prioridades das interrupções, eu sei o pior tempo de resposta para essas interrupções, né? Bom, as informações disponibilizadas nas rotinas de tratamento ou serviço de interrupção, elas podem ser processadas tanto na própria interrupção quanto no background, né? Então, por exemplo, se eu receber um dado pela porta serial, eu posso processar esse dado ali mesmo, ou eu posso guardar esse dado para ser processado lá no laço infinito, ou seja, no background, né? Quando executado no background, né, o processamento do que foi atrasado aqui, que foi guardado para processamento posterior da interrupção, o tempo para que essas informações sejam processadas é conhecido por tempo de resposta da tarefa, porque o background também é conhecido como nível de tarefa. Bom, qual que é o problema do sistema background-foreground, né? Que o pior caso do tempo de resposta de uma tarefa, sendo que eu posso ter N tarefas nesse sistema, né? Aqui é um exemplo em que eu processo um teclado, processo informações de um display, processo dados de um dispositivo conversor analógico digital ou processo dados recebidos da porta serial, né? Então eu tenho 4 tarefas aqui. Então o pior tempo de resposta de uma tarefa depende do tempo de execução do laço de background, de todo o laço, né? Então esse é o pior tempo de resposta que eu posso ter no meu sistema. Então a prova disso é o seguinte: imagine esse exemplo e exatamente nesse teste do laço ocorre uma interrupção e a interrupção é uma interrupção DAD que diz, os dados de conversão estão prontos. Mas antes que eu saia dessa interrupção, ocorre outra interrupção de tempo, que é uma interrupção que está dizendo, a cada 500 milissegundos eu vou atualizar os dados do display LCD que eu tenho na minha aplicação. Então, quando eu retornar dessas duas interrupções, eu vou estar nesse ponto aqui do laço, né? Certo? O que vai acontecer, pessoal? Então, fica bem claro, eu estava aqui. Eu vou voltar aqui no meu laço, eu vou testar, foi alguma informação relativa ao teclado? Não foi, então eu passo. Foi atualização do display? Sim, a flag de atualização do display ela está ativa. Se isso é verdade, então eu vou processar o display. O problema, pessoal, é que um display LCD, uma tela gráfica, por exemplo, pode ter tempos de processamento que variam de pouquíssimos milissegundos até centenas de milissegundos. Vai depender da complexidade da atualização das informações nessa tela. Agora imaginem que o processamento dos dados do AD, que estava após isso aí, vai ter que esperar 200 milissegundos, por exemplo, para processar o dado, e esse tempo é suficiente para que já tenham ocorrido mais 3 interrupções de AD com mais dados. Isso vai fazendo com que o processamento desses dados se atrase até que eu não processei o dado anterior e já está no tempo do próximo dado, né? E isso para um sistema de controle é um grande problema. É por isso que geralmente quem programa com essa estratégia utiliza a programação
do controle dentro da rotina de serviço da interrupção. Né? Então aqui é um exemplo de como que seria o código do laço infinito. Então vocês têm o main do sistema, vocês inicializam o hardware e daí vocês entram no laço infinito que testa as flags, né, as condições, e as interrupções setam essas condições, e quando essa condição for verdadeira, eu processo esse código. Então, se eu estivesse aqui e eu caísse aqui, eu ia atualizar o display antes de processar o teclado. Né? Alguém poderia dizer, voltando a esse exemplo anterior aqui, não, mas então eu deixo o processamento de dados antes do display. Isso não resolve em nada. Né? Porque vamos fazer essa inversão. Se eu inverter isso aqui, e a interrupção acontecer um pouquinho após isso aqui, eu vou ter que passar o laço inteiro para voltar aqui. Então, se ela ocorreu 1 microsegundo após esse teste aqui, né? 1 nanosegundo após esse teste. Então, eu vou ter que passar pelo laço inteiro de novo, para depois cair no novo teste da condição. E eu vou passar por todas as outras tarefas antes de chegar aqui. Né? Então, isso com certeza não é um sistema determinístico. Né? Então, essa é a constatação que a gente viu aqui, que nesse tipo de programação o tempo de execução não é determinístico. Né? O outro grande problema do laço infinito, do foreground-background, é que se eu alterar o código e se eu começar a adicionar novas tarefas, o tempo máximo de execução, o tempo do laço, ele é modificado. Né? E isso é um problema muito grave quando eu começo a ampliar o código. Então, porque ele não só não é determinístico, como ele começa a mudar de comportamento na medida que eu vou mudando o meu código. Se ele tem esses problemas, por que ele é utilizado? Porque ele é fácil e rápido de desenvolver. Seria muito difícil, como conceito inicial, já apresentar os sistemas operacionais no sistema embarcado para os alunos. Ele não requer treinamento em nenhuma API ou de sistema operacional específica, né? É basicamente linguagem C. Né? Ele não consome nenhum recurso adicional, né? Porque o sistema operacional geralmente ele consome algum tipo de recurso. Então, ele é uma solução ótima para um projeto de pequeno porte, né? Com requisitos modestos de restrição de tempo, eu diria. Né? Porque eu consigo fazer um sistema determinístico com um laço infinito. Só é muito mais difícil de conseguir cumprir essas restrições. Né? Bom, e quais são as deficiências? Então, é difícil garantir as restrições de tempo a todo momento. Né? Que todo o código do background tem a mesma prioridade. Eu posso resolver isso de alguma forma, com alguma técnica de software, pessoal, mas daí eu tenho trabalho adicional. Né? Todo sistema sofre o impacto se uma das funções demorar mais que o esperado. Né? Se uma tarefa atrasar, todo o resto do sistema vai atrasar. E devido a essa interdependência das tarefas, é muito difícil coordenar um código escrito em superlaço quando ele é mantido por múltiplos desenvolvedores. Né? Então, eu usei já um processador que ele tinha um problema, né? Bem específico daquele processador, que às vezes a conversão do AD dele demorava mais do que deveria. Se isso acontecer, pessoal, imagine a conversão do AD que deveria acontecer em 1 microsegundo e de repente ela leva 1 milissegundo. Se isso acontecer, esse processamento do AD e a leitura do AD vai atrasar muito mais do que ela atrasaria e isso vai impactar no resto do sistema. Né? Um exemplo bem clássico disso é a tela LCD. Né? Porque uma tela gráfica LCD, hora eu tenho que atualizar um gráfico, hora eu tenho que atualizar um botão, hora eu tenho que atualizar só o relógio. Né? Então, eu vou atualizar um reloginho que fica lá em cima.
É muito rápido de atualizar, é só um cantinho na tela. Agora um gráfico faz parte de grande parte da tela, por exemplo. Então, são tempos diferentes para executar aquela tarefa. E esse tempo variável vai implicar num tempo variável de completar o laço. Né? E isso é um grande problema para determinismo. Né? Então, como solução para isso, eu tenho os sistemas operacionais. Agora eu estou falando do sistema operacional de tempo real ou não, software. Eu tenho um software que me ajuda a escrever o código um pouquinho diferente do que o laço infinito. Né? Então, os alunos da computação eles têm uma disciplina chamada sistemas operacionais. Vocês trabalham bastante sistemas operacionais lá. Mas aqui eu dou um enfoque um pouquinho diferente. Né? Por quê? Se eu pegar grandes autores como Stalles e Tannenbaum, eles dizem que eu posso conceituar um SO de duas formas, que é a visão top-down e a visão bottom-up. Né? Então, vocês veem sistemas operacionais com a visão top-down. Né? Eu tenho a perspectiva de um usuário, eu sou um projetista de aplicativos, e o sistema operacional ele provê a abstração do hardware e ele faz para mim um papel de intermediário entre o aplicativo e o hardware do processador. Né? Quando eu projeto um sistema embarcado, eu já vejo o sistema operacional na visão bottom-up. Né? Então ele para mim é um gerenciador de recursos. Né? Então ele controla qual que é a tarefa que vai ser executada em qual momento. Né? Ele me ajuda a controlar os recursos do sistema, que pode ser um display, um dispositivo de comunicação, etc. Né? Então, ele é muito mais um gerenciador de recursos do que, de fato, uma abstração pura do sistema, para mim, do sistema do hardware. Né? Eu continuo trabalhando com o hardware, eu só tenho facilidades para o gerenciamento do recurso que é o hardware. Né? Então, partindo dessa visão, e se eu colocar uma visão mais simplista também, eu posso dizer que o sistema operacional, para mim, um sistema embarcado, ele vai me ajudar a gerenciar tempo, ele vai me ajudar a gerenciar os recursos do processador, e com isso eu gerencio as tarefas, né? Ao distribuir o recurso do CPU entre as tarefas, eu estou gerenciando as tarefas. Ele vai me ajudar a gerenciar a memória, gerenciar outros recursos que são os periféricos, e prover algumas funcionalidades, quando for o caso, como sistema de arquivo, protocolos de rede, entre outras funcionalidades. Né? Um sistema bem clássico, ele acaba aqui, ó, ele te dá restrição, ou ele te gerencia tempo, recurso de CPU, tarefa, memória, e ele provê funções para gerenciamento de periféricos. Qualquer coisa adicional, geralmente são módulos do sistema que podem ser adicionados. Antigamente, quando você vendia mais sistema operacional em tempo real, você vendia o sistema e você vendia o sistema de arquivo, você vendia o protocolo de rede, você vendia a biblioteca de interface gráfica, todos os módulos separados. Hoje em dia tem bastante coisa open source e gratuita. Bom, que dispositivo embarcado utiliza sistema operacional hoje? Se eu pegar um carro hoje, um avião, né, um trem, todos eles têm sistemas embarcados que utilizam sistemas operacionais. Se eu pegar um roteador, usa sistema operacional. Uma set-top box de TV paga usa sistema operacional. Os wearables, se eu pegar um smartwatch, usa sistema operacional. Se eu pegar qualquer sistema IoT, né, a gente conhece aqueles Sonoff, né, para controle, ligar e desligar a lâmpada, ligar e desligar um equipamento, né, por comando de voz, eles usam sistema operacional. Então, muitos dispositivos embarcados, eu não vou dizer todos, né, mas uma grande maioria hoje usa sistema operacional. Então, quando que é interessante usar sistema operacional? Então, quais são as motivações? Então, a primeira delas é quando a limitação do sistema de laço infinito
começa a não dar conta do aumento da complexidade do sistema que está sendo desenvolvido. Tem um caso bem clássico da Inobran, que é uma empresa aqui de Pato Branco, né, que quando eles começaram a adicionar cartão SD, comunicação com rede, telas gráficas, eles começaram a não conseguir escrever mais esse código na maneira tradicional que os produtos eram concebidos, né, que era em laço infinito. E eles fizeram treinamentos, tanto em Linux embarcado como sistema de tempo real, e começaram a migrar toda a linha para essa nova forma de programação, né? Então, outra vantagem do sistema operacional é padronização de código, né? Porque se eu escrevo um código baseado numa API e drivers, esse código pode ser executado em outra arquitetura, em outro processador, né, sem nenhum problema, né? Outra vantagem é reuso de código, né? Se eu escrevo um código utilizando a API do sistema operacional para controlar o fluxo de dados, então eu consigo reaproveitar esse código em outras arquiteturas. E se eu utilizar drivers, essas arquiteturas podem inclusive ter periféricos diferentes e o código ser o mesmo, né? Então, quando eu quero padronizar e reusar código, o sistema operacional é bem interessante, desde que casado com drivers, né? Eu consigo diferenciar as tarefas por prioridades, né? Além de muitos outros vantagens que a gente só vê quando começa a utilizar o sistema. E a gente vai começar a ver essas vantagens hoje e durante todo o curso, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu falo em complexidade, eu acredito que o maior problema de um sistema embarcado que depende desse sistema operacional é quando eu tenho tarefas com restrições de tempos muito diferentes, né? Então, vou pegar um exemplo, uma unidade de medição fasorial sincronizada, né? Agora eu esqueci um outro ponto aqui. O que esse dispositivo faz? Ele tem um GPS. O GPS, a cada segundo, ele envia uma informação para a unidade fasorial sincronizada. Esse tempo de 1 segundo serve como gatilho de uma conversão de dados, né? Então, todas as unidades de medição fasorial sincronizada estão sincronizadas no mundo inteiro pelo GPS. Então, eu tenho uma estampa de tempo e um tempo dado pelo GPS, né? Então, esse GPS dispara uma aquisição de dados que tem como restrição de tempo poucos microsegundos. Se eu estou pegando 256 pontos em 60 Hz, então eu tenho uma restrição de tempo que está em microsegundos. O processamento de dados, ele pode estar em milissegundos, em poucos milissegundos, porque ele pode ser que eu adquira todos os pontos, e daí resolva processar os 256 pontos de um período até que venha o próximo período. Então eu teria aí alguns milissegundos para processar esses dados. Depois de processar os dados, que é basicamente descobrir a fase, amplitude e algumas informações desse sinal, né? Claro que fase a partir dessa informação temporal aí do GPS, eu transmito isso para um servidor, então eu tenho uma comunicação. Além disso, eu tenho essas informações numa tela. A comunicação, ela é em poucos milissegundos, porque eu adquiro até 60 fasores por segundo, então eu estou em milissegundos. E já a tela, eu tenho a parte do sensível ao toque, por exemplo, que trabalha com dezenas de milissegundos, e eu tenho a atualização da tela que trabalha em centenas de milissegundos. Então aqui está faltando a parte do GPS, que na verdade é uma informação por segundo. Então eu tenho segundos, centenas de milissegundos, dezenas de milissegundos, poucos milissegundos e poucos microsegundos. São muitos tempos diferentes para eu colocar num laço infinito, né? Então, quando eu tenho esse tipo de situação,
vale muito a pena utilizar um sistema operacional. Quando os tempos das tarefas, as restrições temporais são muito diferentes. Além disso, aqui é importante também a prioridade, né? Com certeza, atrasar a tela é menos problemático do que atrasar a aquisição e processamento de dados, né? Então, o tipo de sistema operacional que a gente usa nesse caso são os sistemas operacionais de tempo real, né? São conhecidos, existe o termo em português, mas é muito mais usado o termo em inglês, que é RTOS, ou RTOS, né? Que é o Real Time Operating System, né? Então, esses são sistemas com alguns recursos especiais para a gente conseguir manter determinismo, o determinismo necessário que eu preciso num sistema de tempo real. Então, ele é um sistema operacional que me permite implantar um sistema de tempo real, né? Então, geralmente esses sistemas são basicamente só um núcleo, né, um kernel, e esse núcleo ele provê gerenciamento de tempo, gerenciamento de memória, gerenciamento de tarefas e recursos. É um sistema operacional bem simples, né? Então, a diferença de um sistema operacional maior é que um sistema de tempo real fica sob a responsabilidade do desenvolvedor dividir o sistema em tarefas e definir as prioridades. Então, de acordo com as características de tempo real de cada uma delas. Então, é o projetista que vai dizer para o sistema qual que é a prioridade de cada coisa e que vai saber como dividir as tarefas. Então, saber utilizar bem um sistema operacional de tempo real também é, digamos que uma ciência, né? Então, basicamente, o que vai parecer para quem está vendo o sistema de execução? Que eu tenho N tarefas em concorrência sendo executadas ao mesmo tempo, né? Então, vai parecer que eu tenho um sistema multitarefa. Mas, no final das contas, o que eu vou ter é que cada tarefa vai ter um pequeno tempo distribuído pelo sistema operacional, e com essa distribuição de tempo, todas elas com as suas diferentes restrições de tempo, conseguem cumprir as restrições de tempo. Quando eu troco de uma tarefa para outra, eu tenho uma troca de contexto, ou também a gente chama de chaveamento entre tarefas. Então, esse conceito vai ser melhor trabalhado durante a disciplina, né? Então, o que o sistema operacional vai nos entregar? Um multiplexador do processador, né? A exceção para esse caso é quando eu tenho um multicore, seja ele simétrico ou assimétrico, né? Daí muda um pouquinho esse fluxo, né? Mas vamos iniciar o conceito se eu tiver um core só, eu tenho só um processador. Então, nesse caso, o sistema operacional ele vai ser um multiplexador de processador para mim, né? Então, obviamente, o sistema operacional de tempo real ele não traz só vantagens, né? Então, ele adiciona overhead ao sistema, ele adiciona sobrecarga, né? E os motivos são, se eu tenho que trocar de uma tarefa para outra, que a gente chama de troca de contexto, eu tenho um custo computacional para isso, né? Se eu tenho o código do sistema operacional, então ele ocupa espaço de memória de programa, memória flash, no meu sistema embarcado. Se ele tem variáveis, estruturas de dados, então ele ocupa RAM, né? Então, ele ocupa tempo, ele ocupa espaço em memória de programa, espaço em memória de dados, e a gente tem como informação típica que um SO ocupa de 1 a 5% da CPU. Mas isso vai depender muito de como que esse código está escrito. Esse tempo pode cair muito abaixo de 1%, como poderia ser 20%, 30% da CPU. Vai depender muito de como esse código está escrito, né? Bom, os sistemas operacionais de tempo real eles podem ser preemptivos ou não preemptivos, né? Então, eu posso ter um sistema cooperativo que vai ser preemptivo, né? Mas eu gosto de separar eles em preemptivos e cooperativos, né? Vocês vão... Porque nem todo sistema não preemptivo é cooperativo. Então, eu vou separar em preemptivo e cooperativo e vocês vão entender bem a diferença de um para outro, né?
Então, quando eu tenho um núcleo cooperativo, eu requer, né, que cada tarefa do sistema explicitamente desista do processador, né? Então, o maior exemplo, pessoal, desse sistema cooperativo, e muita gente não deve ter utilizado, era o Windows 3.1. O Windows 3.1 era um sistema cooperativo. Então, para que uma tarefa possa processar, outra tarefa tem que existir do processador, né? Vocês já vão entender um pouco mais esse conceito. Os eventos assíncronos, ou seja, as interrupções, continuam a ser tratados normalmente como interrupções. E uma interrupção pode fazer com que uma tarefa de maior prioridade saia do estado de bloqueio e entre na lista de tarefas prontas para execução, né? Então essa é a primeira informação que começa a ser um pouco diferente. Eu tenho tarefas sendo chaveadas pelo sistema operacional para ser executadas no processador, né? Mas a tarefa pode desistir do processador por um tempo, por exemplo, específico, ou ela pode estar esperando uma interrupção específica de serial, por exemplo. Se não chegar dados na serial, ela não precisa executar, então ela está fora da lista de concorrência pelo processador. Geralmente as interrupções fazem com que as tarefas voltem a essa concorrência pelo processador. Por exemplo, eu usei um delay de 100 milissegundos. 100 milissegundos depois, na interrupção de tempo, essa tarefa volta a concorrer pelo processador, né? Então, como que vai funcionar um sistema cooperativo? O sistema ele é quebrado em tarefas, né? Então, imaginem que eu estou executando uma tarefa de baixa prioridade e em um dado momento, durante essa execução, acontece uma interrupção. Se essa interrupção faz com que uma tarefa de maior prioridade esteja pronta para execução, né? Num sistema cooperativo, ao eu voltar da interrupção, eu não vou para a tarefa de maior prioridade. Eu continuo na tarefa de baixa prioridade. Até que em algum momento, a tarefa de baixa prioridade libera o processador. E nesse momento, o sistema vai decidir qual é a tarefa de maior prioridade e passa a executar essa tarefa, né? Então, essa é a característica de um sistema cooperativo, né? Então, o que tem de bom o sistema cooperativo? Que ele continua tendo baixa latência nas interrupções, como se fosse um laço infinito, porque ele não adiciona código do sistema operacional às interrupções. Ele permite utilizar mais facilmente funções não reentrantes. A gente vai tratar um pouquinho do que é função não reentrante para a gente aqui. O tempo de resposta das tarefas, ele não é mais dado pelo laço, mas ele é dado pelo maior tempo de liberação da CPU de uma tarefa. Então, é mais fácil, ele tem maior desempenho para determinismo do que o superlaço, né? E eu tenho uma menor preocupação com recurso compartilhado do que o sistema preemptivo. Isso a gente vai entender um pouco depois, né? Então, ele precisa ainda da exclusão mútua, que a gente vai ver depois, mas a sua necessidade é, de certa forma, reduzida, né? Então, o que a gente percebe de grande vantagem aqui? Isso aqui é um problema que só vai acontecer no sistema preemptivo. Isso aqui é um problema mais clássico do sistema preemptivo. Então, qual que é a vantagem em relação ao laço infinito? É que eu não tenho mais como pior caso o tempo de todo o laço, mas o tempo de uma tarefa. Como a gente pode ver nessa imagem. Quando eu terminar essa tarefa, a de maior prioridade executa. Bom, então, qual que é a deficiência do núcleo cooperativo? Que a tarefa de maior prioridade, mesmo estando pronta para executar, ela tem que esperar o tempo da tarefa que estiver em execução, né? Só que, como eu tenho o tempo de execução do pior caso, ou da maior tarefa, eu ainda posso dizer que isso é, de certa forma, determinístico. Então, eu consigo criar determinismo com o sistema cooperativo. Não tão fácil como um preemptivo, né? Mas eu consigo, né? Outra deficiência é que a tarefa em execução deve ceder o processador somente quando estiver pronta para isso. Então, eu tenho que saber como fazer isso, né? Eu tenho que aprender a programar dessa forma, certo? Bom,
Algumas vantagens do superlaço é que eu posso conceber o código para ficar desistindo várias vezes durante a execução de uma instância dessa tarefa. Eu posso fazer isso com superlaço, mas não é tão dentro da ideia da programação como é no sistema cooperativo. E o tempo de resposta, que não depende de todo o laço, mas só o tempo da maior tarefa. Bom, quando eu tenho um núcleo preemptivo, ou eu vou usar o núcleo preemptivo, quando o tempo de resposta a determinados eventos é muito importante. Então, esse é um dos casos em que é muito importante utilizar o núcleo preemptivo. Esse não é o único, não é o único. Algumas coisas estão relacionadas à prioridade também. E eu posso ter prioridade no núcleo cooperativo também. Bom, o controle do processador, nesse caso, nesse tipo de sistema, é sempre dado a tarefa de maior prioridade pronta para executar no menor tempo possível. E essa é a principal característica do núcleo preemptivo. Mas é para a tarefa de maior prioridade. Então eu posso garantir que a tarefa de maior prioridade, sem preocupação nenhuma, vai ter comportamento determinístico. As outras tarefas eu tenho que repensar o sistema para que também consigam garantir suas restrições temporais. Mas a de maior prioridade eu posso garantir sem a mínima sombra de dúvida e sem se importar em o que tem dentro das outras tarefas, que ela consegue cumprir suas restrições temporais. Então, como que funciona o núcleo preemptivo? Ele funciona com base na preempção, ou seja, na suspensão de um processo, de uma tarefa, que pode ser desencadeada por uma tarefa ou por uma interrupção. Mas o mais comum é que seja por interrupção. Então imagine que eu tenha uma tarefa de baixa prioridade que está processando lá o display LCD, está atualizando o display. Ocorre uma interrupção, e essa interrupção aqui é a interrupção de uma D que disse, os dados estão prontos para serem processados. Quando eu sair dessa interrupção, eu não volto para a tarefa de baixa prioridade. Eu vou para a tarefa de alta prioridade, que vai processar os dados do conversor analógico digital. Se for uma tarefa de controle, vai executar a equação de controle. E quando ela terminar o controle e jogar o resultado dela na saída do sistema, é que ela devolve o processador e o processador volta a ser destinado à tarefa de baixa prioridade que foi interrompido. Então eu tenho uma interrupção numa tarefa de baixa prioridade que não pode ser controlada em que momento ela vai acontecer e que não tem controle nenhum dessa tarefa de quando que ela pode ou não ser interrompida. Ela vai ser interrompida em algum momento e o motivo provavelmente vai ser uma interrupção. Então a execução dela vai ficar picotada, porque ela pode ser interrompida várias vezes aqui até que ela complete uma instância de execução. Bom, por que funções não reentrantes são problemáticas de um núcleo preemptivo? Então, primeiro vamos entender o que é uma função reentrante. Se eu pegar uma função desse tipo aqui, ela é 100% reentrante. O porquê disso? Essa é uma função que copia, o string copy, ele copia uma string para outra string. Então, se eu receber uma fonte aqui, um destino, a partir de que eu entrar nessa função, eu vou ficar copiando a fonte para o destino. E se outra tarefa executar essa mesma função, vão ser outras fontes e outros destinos, porque são por ponteiro aqui. E eu posso ter múltiplas instâncias dessa função executando em tarefas diferentes, sendo interrompidas a qualquer momento, e elas vão funcionar. Porque sempre search destino e tudo que está sendo utilizado aqui são diferentes fontes, diferentes destinos, e isso não tem nenhuma variável global aqui envolvida nesse processo. Essa é a principal diferença. Eu não tenho um periférico ou variável global envolvida aqui nessa função, então ela é reentrante.
Obviamente esse exemplo de função não reentrante é meio bobo, né, pessoal? Mas aqui eu tenho, depois eu dou um exemplo de uma função real, eu tenho uma função não reentrante que usa uma variável global, né? Então essa é uma função de swap, ela pega um conteúdo de x e coloca em y e o conteúdo de y em x, né? Então ela copia o conteúdo de x para essa variável teste, copia o conteúdo de y para x e depois devolve teste que tinha o conteúdo anterior de x para y, né? Por que isso é um problema num sistema primitivo? Eu estou executando essa função numa tarefa de baixa prioridade. Então, bem no momento que conteúdo de x é copiado para teste, ocorre uma interrupção. Essa interrupção, ela faz com que uma tarefa de maior prioridade fique pronta. Então, ao sair da interrupção, ocorre uma troca de contexto e entra a tarefa de alta prioridade. Essa tarefa de alta prioridade vai usar a mesma função que estava sendo usada aqui. É por ponteiro, lá igual era no string copy. Parece que não tem problema. Só que dentro da execução dessa função, eu copio o conteúdo de k, que é 0, para dentro de teste, executo toda a função termina, eu tenho um delay, quando eu tenho um delay eu entrego o processador. Ao entregar o processador, ocorre uma troca de contexto e eu volto para cá. Quando eu estava aqui nesse código, eu tinha teste com conteúdo de x, que é 5. Quando eu voltar para cá, teste vai ter o conteúdo de k. Então, aqui eu vou ter um erro na execução da função, né? Porque eu utilizei uma função não reentrante, não protegida em um núcleo primitivo, né? Ah, mas eu posso escrever todas as funções de uma forma reentrante. Não, não posso. Porque um exemplo clássico de função não reentrante é o malloc e o free. O malloc ele vai alocar um espaço de memória e entregar para uma tarefa, né? Então imagine que o malloc escolheu o bloco e ele vai entregar esse bloco para essa tarefa aqui, só que ele não conseguiu concluir, ele só escolheu por enquanto e ele é interrompido e entra aqui. Como ele não marcou esse bloco como ocupado ainda, ele só escolheu, se eu chamar o malloc aqui também na tarefa de maior prioridade, ele provavelmente vai dar esse bloco de memória que já tinha sido escolhido aqui para essa tarefa, né? Porque ele ainda não está marcado como ocupado. Ele ia fazer isso e foi interrompido. Então ele entrega esse bloco de memória para essa tarefa. Quando voltar para essa tarefa, ele vai entregar o mesmo bloco de memória para essa tarefa. E eu vou ter um malloc que alocou a mesma região para duas tarefas. E isso com certeza é um problema, né? Bom, os assuntos tratados nessa aula, pessoal, que é basicamente uma ideia de conceitos iniciais sobre por que é importante hoje para os sistemas embarcados um pouco mais complexos utilizar sistemas operacionais. Eles aparecem no capítulo 1 do nosso livro texto, que é os Sistemas Operacionais de Tempo Real e sua aplicação de sistemas embarcados. Então vocês podem usar esse capítulo 1 como referência de material complementar para a aula de hoje. É isso aí, pessoal. Até mais.